E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como criar um formulário utilizando apenas HTML, tá? Bem mais interessante quando você cria utilizando só HTML. Quando você for estilizar esse formulário com CSS, por exemplo, você vai ter uma facilidade maior para estar estilizando, porque você vai saber de toda a estrutura do HTML que você criou, tá? Então vamos começar aqui com o nosso formulário, tá? Eu já tenho aqui a minha estrutura básica do HTML, tá? Que vocês já aprenderam a criar. Eu vou começar com a tag form. Essa é a tag do formulário. E aqui dentro eu vou colocar alguns atributos, tá? O primeiro que eu vou colocar é o método, tá? Esse método seria a forma de envio desse formulário, tá? Eu tenho o método post, tá? E tenho o método get, tá? O método get é uma forma de envio onde o navegador consegue visualizar o que você está enviando, tá? E o método post é uma forma de envio onde o navegador não consegue enxergar o que você está enviando, tá? Então, a forma mais interessante seria o método post. Depois eu vou colocar o atributo aqui, que é o action. Esse action seria a ação que esse formulário vai tomar. Aqui eu estou criando apenas a estrutura básica do corpo do formulário, tá? Só que ele tem que ser enviado para algum lugar para esse formulário, para esses campos serem validados e enviados para algum lugar, seja um e-mail ou seja um banco de dados, tá? Você tem o PHP, por exemplo, que faz essa validação e o envio dessas informações, tá? E eu preciso setar o nome desse arquivo para onde ele vai. Tá? Um exemplo, eu tenho lá uma página .php e essa página vai fazer a validação e o envio dessas informações. Então, aqui eu vou colocar um exemplo, página.php, tá? E através desse action, claro que aqui tem que estar o caminho certinho, tá? Um exemplo, se essa página do formulário estiver na mesma pasta que a página.php, você coloca apenas página.php, né? E se estiver dentro de alguma pasta, você tem que setar o caminho dessa outra pasta, tá? Vamos fechar aqui, tá? E aqui embaixo vamos fechar com /form. Opa. Agora, vamos começar a colocar os campos desse formulário, tá? Primeira coisa que a gente vai colocar é essa tag, label. Vamos fechar com /label. Aqui dentro é onde eu vou colocar o título daquele campo. Um exemplo, eu tenho um formulário lá onde ele tem campos tipo nome, e-mail, assunto, mensagem, só que aquele campo tem que ter um rótulo, né, um label. E é aqui dentro dessa tag que a gente vai colocar, tá? Esse campo se chamará nome. Cai em letra maiúscula. Nome, tá? E aqui embaixo eu vou começar a criar esse campo, tá? Então, para criar um campo, eu utilizo a tag input. Esse input vai ter que ter um tipo. Então, eu vou colocar aqui type igual. E aqui dentro eu vou colocar que tipo que ele é, tá? Ele é um tipo de texto, então eu vou colocar o tipo text. Vou dar um nome para esse campo, tá? Então, eu coloco name igual, aspas duplas, e vou colocar um nome. Vou colocar um nome tipo nome mesmo, tá? Para que serve esse nome? Esse nome serve como uma identificação. Na hora que uma página HTML for validada por um arquivo PHP, por exemplo, ele precisa saber, né, esse arquivo PHP precisa saber o que ele está fazendo. Então ele precisa de uma identificação do campo que ele vai tratar. Ok? E aqui eu vou fechar o meu campo, tá? Vou criar um novo campo. Vou colocar novamente aqui o label. Vou colocar aqui e-mail. Vou colocar aqui input. Type. Vai ser do tipo texto também.
e o name vai ser e-mail, tá? É interessante sempre você colocar um nome referente ao rótulo também, só para você saber, né, ter um melhor entendimento do que você está fazendo e não se perder, tá? Qual vai ser o próximo campo? Vamos colocar novamente aqui o label. Tá? Vamos colocar aqui assunto. Tá? E aqui embaixo vamos colocar um novo campo. Input type igual, aspas duplas, e vou colocar text. E vou colocar um nome. E vou colocar aqui o assunto, ok? Eu vou fechar. Vou salvar aqui e vamos ver como é que está ficando o nosso formulário. Vou atualizar. Olha só, esse nome que eu coloquei aqui é o label. Aquele input é esse campo que eu criei aqui, tá? Bem legal, né? Então beleza, vamos voltar aqui no nosso HTML. Vou colocar a mensagem. Aqui eu vou colocar um outro tipo de campo agora, tá? Vou abrir tag e vou colocar text area, tá? É o tipo de campo. Vou colocar aqui o name. Vou colocar o nome, né, desse campo, que é mensagem. Vou fechar aqui. Vou fechar com barra text area. Fechei, tá? Vamos salvar e ver como que fica. Olha só. O text area é esse outro campo que tem mais espaço, onde ele vai atribuir algumas linhas para que eu possa colocar a minha mensagem, tá? Agora eu vou colocar outros atributos aqui dentro do text area, tá? Eu defino esse tamanho através de linhas e colunas, né? Então eu vou colocar aqui o rows, seria a quantidade de linhas, e vou colocar o calls, que seria as colunas. Vou colocar aqui 30, tá? Salvar. Certinho, tá? Agora o nosso formulário precisa de um botão para enviar essas informações, tá? Então vamos criar aqui agora um input type igual, abrir e fechar aspas duplas, e vou colocar aqui, ele é do tipo submit, tá? Vamos fechar aqui agora e ver como que ficou. Olha só, tá? Agora a gente pode alterar também aquele nome que está dentro. Esse enviar consulta é um nome padrão. Então vamos colocar aqui dentro do submit, né? Dentro do input do submit, vamos colocar aqui value. Esse aqui vai ser onde vai ter o valor, né? Esse value é onde eu coloco o valor para aparecer no meu botão. Então vai ser do tipo, colocar assim, ó, enviar. Vamos salvar. Vamos ver como ficou. Olha só, legal, né? Vamos voltar aqui. Agora existe um outro atributo bem interessante, né? Uma tag bem interessante para você colocar no formulário, tá? Então aqui dentro da tag do formulário, vou colocar um atributo chamado fieldSet. FieldSet. Eu vou fechar aqui embaixo como fieldSet. Tá? Para que serve esse fieldSet? Esse fieldSet serve para eu criar uma borda em volta do meu formulário. E depois eu coloco uma outra tag que é o legend. Essa tag serve para eu colocar um nome no meu fieldSet, tá? Vou fechar com barra
legend. E aqui dentro da tag legend, vou colocar um tipo de formulário, tipo contato. Formulário de contato. Certo? Salvar. F5. Olha só. Então tá vendo que ele criou uma borda em volta do formulário e colocou aqui a legenda, tá? Vamos melhorar a aparência desse formulário, tá? Então vou colocar aqui um BR para saltar a linha, tá? BR. Copiar ele aqui e colar nos outros locais. Vou colocar aqui e aqui. Salvar e ver como ficou. Olha só como ficou, tá? Claro que aqui é só uma estrutura, tá? Do HTML do formulário. E para que ele fique mais bonito, você vai estar utilizando o CSS, que ainda não é o caso da nossa aula, tá? Peraí que não ficou legal ainda. Com BR aqui na frente, na frente. Salvar. Olha só, tá? Legal, tá? Então aqui a estrutura básica do nosso HTML está pronta, tá? Aqui é onde eu coloco as informações para serem enviadas, tá? Vamos voltar aqui. Agora vamos colocar uma outra tag, que é a tag select. Select name igual, colocar selecionar. Vamos fechar e vamos fechar aqui embaixo com barra select, ok? E aqui dentro eu vou colocar os atributos desse select, tá? Para que serve esse select? Esse select serve para que você coloque uma caixa de opções dentro do seu formulário, tá? Então vou colocar aqui o options, option, fecho aqui, abro com barra option. Fechei. E aqui dentro eu vou colocar as opções da minha seleção. Vou colocar tipo, colocar a opção 1, opção 2, só para teste. Vou copiar aqui para não ter que digitar novamente. Opção 2, opção 3, opção 4. Salvei e vamos ver como é que está. Olha só. Ok? Vamos colocar também, né, um label. Label. Vou fechar com barra label. Escolha uma opção. Vamos colocar um BR aqui para ele saltar. Aqui e aqui. Salvei. Vamos pegar esse enviar que está no lugar errado, né? Vamos jogar ele para baixo, né? Abaixo do selecionar. Legal, olha só. Vamos colocar um BR aqui também. Salvei, vamos verificar. Olha só. Então, nesse select eu crio uma caixa de opções, tá? E dá para eu estilizar aqui para ficar melhor, tá? Através dessas opções eu consigo estar dando caminho para que elas possam estar abrindo alguma coisa, né? Ou simplesmente estar setando algumas opções, né, para ser enviadas de acordo com a escolha aqui do usuário, tá? Vamos voltar aqui, vamos dar prosseguimento no nosso formulário. Vamos colocar o nosso input lá para baixo, que ele é o
O último tem que ficar no formulário. Agora vamos utilizar um novo campo. A gente vai colocar aqui o label. Fecha com barra label. Vamos colocar aqui escolha também. Escolha. Eu vou colocar aqui input espaço type igual, abre e fecha aspas duplas, vou colocar aqui rádio. Esse é um tipo de campo, rádio. Vou colocar um name, vou colocar aqui dentro escolha, pode ser, só para exemplificar aqui, tá? Salvei, vamos ver como é que ficou. Olha só. Esse rádio, esse tipo de seleção que você tem aqui, ó, onde você pode setar opções dentro de um formulário, tá? Vamos colocar aqui novamente o BR para que ele não fique tão misturado. Aqui no rádio pode conter mais opções do rádio. Salvar. Olha só. Tá? É um tipo de opção que você utiliza para estar escolhendo uma ou outra opção. Aqui não é um tipo de campo que você consegue escolher mais de uma opção. Tá? Você tem que escolher apenas uma. Vamos utilizar um outro campo que é meio parecido, mas é um tipo de campo que você pode escolher mais de uma opção. Tá? Vou colocar aqui o label. Vou colocar aqui escolha novamente, né? Aqui tá escolha. Vou colocar aqui o input, espaço type, igual, abre e fecha aspas. Esse tipo de campo é o checkbox. Name igual a check. Vou colocar check. Eu vou colocar um BR aqui, né? Com BR aqui também. Copiar aqui, fica melhor. Eu copiei as opções aqui só para adiantar um pouco. Salvar. Vamos ver aqui, ó. Outro tipo onde você pode escolher mais opções, diferente desse, que você só escolhe uma, tá? É um outro tipo de campo, tá? Tem um outro type aqui que é bem interessante também. Vamos colocar aqui input, passo type, é o password. Para que serve esse tipo de atributo? O name aqui. Como eu acabei de colocar aqui no name, é um tipo de campo para senha. É um tipo de campo que não vai exibir o que está sendo digitado. Tá? Vamos salvar e vamos ver como é que ele está. Vamos só colocar aqui um label, né? Que é a forma de começar. Senha. Vou colocar um BR aqui para saltar a linha. E vamos ver. Salvei. Olha só. Vou digitar alguma coisa aqui, olha só. Ele não exibe o que está sendo digitado. Não exibe. Tá? Para isso que serve o tipo de campo de password. Um campo bem interessante. Tá? E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Isso aqui é apenas uma estrutura do formulário em HTML, tá? Para que ele possa ser validado, existe uma outra linguagem que tem que ser inclusa, né? Que é o PHP. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.